Olá pessoal, vamos dar início à nossa quarta aula, Conservação pelo Frio. O que veremos na aula 4? Nós veremos os métodos de conservação que são utilizados pelo frio e teremos também no nosso ambiente virtual de aprendizagem um fórum e um dicionário que devem ser acompanhados por vocês. Nos métodos de conservação pelo frio, trabalharemos com refrigeração, congelamento e os efeitos do frio sobre os alimentos. Primeiro, os objetivos da conservação pelo frio, a identificar qual é o fundamento desse método, reconhecer os métodos envolvidos, o fundamento de refrigeração e congelamento e os efeitos desse frio sobre os produtos alimentícios. Como vocês podem ter lido no nosso material impresso, no nosso livro, o método de conservação pelo frio é um dos métodos mais antigos de conservar os alimentos. Os homens da pré-história eles utilizavam gelo para conservar esses alimentos e assim permanecer por mais tempo com aquele alimento disponível. E aí, o método de refrigeração e congelamento são os mais utilizados hoje nas indústrias de alimentos. É bom lembrar que antes da gente pensar em conservar algo pelo frio, esse alimento ele deve estar sadio, ok? Então, o frio não restitui a qualidade perdida. E aí, ele deve ser aplicado o mais breve possível após a colheita, após o preparo dos alimentos, exatamente para evitar esse crescimento microbiano e a degradação desse tipo de produto. Lembrando também que essa cadeia do frio ela não pode ser interrompida. Imagine, por exemplo, no preparo de um sorvete. Esse sorvete ele deve ser armazenado até o consumidor na temperatura de congelamento. Bom, refrigeração é o processo de conservação a baixas temperaturas. E aí essa temperatura pode variar de -1 até 8 graus Celsius, tá? E isso tenta preservar as características do produto, desse material que é fresco, considerado in natura, e o tempo de conservação dele normalmente de dias e algumas semanas, dependendo do tipo de alimento que você esteja colocando em refrigeração. Alguns alimentos como carne, peixe, frutas são alimentos perecíveis. E se a gente tivesse deixado esse alimento, se a gente deixá-lo na temperatura ambiente ou temperaturas mais elevadas, o tempo de conservação dele é mínimo. Na temperatura de refrigeração, a gente já consegue estender um pouco mais essa durabilidade. Alguns fatores devem ser considerados, como temperatura, umidade relativa, circulação de ar, luz e composição da atmosfera, que vocês podem estar estudando no livro mais detalhadamente. Característica dos alimentos refrigerados. Os alimentos refrigerados, eles têm pouca ou quase nenhuma alteração das suas características. As características organolépticas praticamente não são afetadas, exceto alguns alimentos específicos. E aí, partindo para o congelamento, a gente tem uma mudança aí de temperatura, pois se trabalha com 0 grau ou temperaturas abaixo disso daí. Normalmente se trabalha menos 18 graus Celsius. O importante saber do congelamento é que você consegue conservar por mais tempo, meses ou anos, e aí pela formação dos cristais de gelos que imobilizam parte da água que está presente nesse alimento. Okay? E aí, de acordo com o tipo de alimento também, de acordo com o percentual de água presente nele, você tem inícios diferentes de pontos de congelamento desses alimentos. No congelamento lento, é um processo, como o nome diz, um processo demorado, que acontece de 3 a 12 horas, e aí você trabalha com temperaturas na faixa de -25 graus Celsius, e isso vai conservando esses alimentos. Esse gelo é formado no espaço intracelular, causando ruptura dessa parede celular. Ou seja, essa temperatura vai diminuindo gradativamente, esse gelo vai se formando e acaba rompendo a estrutura celular. No congelamento rápido, a temperatura baixa muito rapidamente, fazendo com que a água congele quase que imediatamente nesses espaços com pequena formação de cristais de gelo. Ou seja, aqui eu tenho congelamento lento, que é mais demorado, o cristal de gelo fica grande. Aqui o cristal de gelo quase não consegue se agregar, formando pequenos pontinhos. E aí, pelos métodos de congelamento, nós temos por ar estático, contato direto ou imersão em líquidos refrigerantes. No congelamento pelo ar,
Você tem aí o congelamento que a gente encontra nos freezers, né? Você coloca o alimento no freezer e aquele ar vai resfriando o alimento. No congelamento de contato, o alimento é colocado em uma placa resfriada e aí ele consegue entrar em contato com esse alimento, fazendo com que, por contato, ele congele. E o congelamento de imersão é utilizado como meio refrigerante ou pulverização desse líquido, que faz um congelamento quase que instantâneo. No descongelamento é importante a gente salientar que o descongelamento correto deve ser lento e sob temperatura de refrigeração, ok? Então, o ideal é você trabalhar com temperaturas baixas de refrigeração, por exemplo, deixando por normalmente 24 horas, que é o que se recomenda. E aí, para que tudo isso aconteça, existem algumas instalações mecânicas que estão presentes nesses equipamentos. O compressor, né, que pega esse alimento, esse gás, ao sair do evaporador, recebe a compressão que aumenta a sua temperatura, que é levada ao condensador, passando do condensador ele se liquefaz e no evaporador essa forma líquida necessita passar para o estado gasoso. Utilizando esses 3 mecanismos, você consegue baixar a temperatura dos alimentos. Essas substâncias refrigerantes utilizadas, elas têm que ter um baixo ponto de ebulição, não ser inflamável, não ser tóxica e de baixo custo para ser utilizado na indústria. Os efeitos da conservação pelo frio, é interessante a gente saber que existem sim algumas alterações dependendo do produto ou do composto, né, como a autooxidação dos lipídios, pode haver alteração na cor, escurecimento enzimático, alterações na textura que a gente mais percebe, quebra de emulsão. Imagine que se você congelar um leite na sua forma líquida, quando você descongela você já tem a quebra dessa emulsão. Maioneses, por exemplo, né, e qualquer outra alteração na textura já deixando aquele alimento não tão característico como o alimento original, ok? Então, leia o material que está sendo disponibilizado, siga as instruções. Caso tenham alguma dúvida, procure o professor mediador. Observem que as atividades têm data de início, data de término, e você tem bastante coisa para estar aprendendo nisso daí. Ok? Bons estudos e até a próxima aula.